Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro capítulo desse livro, 1 Samuel, capítulo 1. Hoje a gente dá continuidade à nossa série sobre família, piedade no lar. E domingo passado a gente ouviu aqui a exposição da palavra sobre esse assunto, sobre o ensino bíblico a respeito da nossa caminhada com Deus, no nosso lar, na nossa vida em família. Foi uma bênção. Ouvimos aqui sobre os mandatos do Senhor para a nossa família, o que é que implica viver a piedade no lar, na família, no âmbito das nossas casas, do nosso casamento, dos nossos filhos, e fomos extremamente abençoados. Hoje a gente vai dar continuidade a essa série numa mensagem dupla. Eu vou fazer a propaganda aqui. A gente vai ouvir a mensagem, esse mesmo texto de Samuel, pela manhã, e a gente vai continuar à noite essa mensagem. Então, se você veio de manhã, eu lhe convido a estar aqui à noite também, para ouvir o que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesse livro tão precioso que é o livro de Samuel. Tá bom? Mas antes da gente meditar, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 1. Nós vamos orar pela família dessa semana, família querida nossa, Walter e Pri, Muel e Sarinha. Né? Eu chamo logo pelo nome assim. A gente vai orar por essa família que está aí na nossa lista. Então lembre de, não apenas hoje, mas durante toda a semana, estar intercedendo por essa família, que está num momento também, né, precisando das nossas intercessões aí. O pai de Pri está hospitalizado. Mantenha essa família em oração, meus irmãos, essa família que a gente ama tanto. Vamos orar. Por coincidência, a gente vai meditar hoje no livro de Samuel, né? Vamos orar, então, por essa família querida. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus eterno, Deus santo, o Deus da nossa salvação. Tu és o nosso rochedo, tu és o Senhor. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias fora, em outro lugar. Como é bom estarmos aqui, Pai. E nesse momento que paramos para ouvir a Tua santa palavra, Pai, nós rogamos que o Senhor, mais uma vez, seja misericordioso, gracioso e estenda, mais uma vez, em Cristo, o Teu favor sobre as nossas vidas, nos abençoando aqui, a mim que vou compartilhar e expor a Tua palavra, Pai, que o Senhor me ajude a fazer isso com fidelidade, e aos meus irmãos também que vão ouvir, Pai, que o Senhor ajude cada um, iluminando, Pai, o coração, abençoando o entendimento, Pai, e a aplicação da Tua palavra. Pedimos também, Senhor, pela família de Walter, de Priscila, por Muel, Sarinha, que o Senhor continue a estender, Pai, a Tua mão sobre essa família tão querida, Pai, e os abençoe em todas as áreas da sua vida, na caminhada, no lar, em todos os aspectos, Pai, dessa família, que o Senhor conhece muito bem, que o Senhor os guarde, que o Senhor os faça prosperar, crescer, abençoar cada vez mais, Pai, durante todo esse ano. Te pedimos também por seu Geraldo, Dona Lúcia, toda a família, Pai, que o Senhor estenda a sua mão, o seu cuidado protetor, como o Senhor já vem fazendo até aqui, e continue abençoando eles, Pai, a saúde de seu Geraldo, Pai, de Dona Lúcia também. Abençoa essa família, Pai. Em nome e para a glória do Senhor, nós oramos. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir, então, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Essa história, gente, que é uma história tão conhecida, a história dessa família, que é a família do próprio Samuel, né, que foi o último dos juízes, do período ali dos juízes, a história de Samuel, da família dele, a família de Elcana e Ana, os pais de Samuel. A gente vai meditar nessa manhã sobre a família de Elcana e de Ana, e à noite nós vamos meditar sobre uma família que o próprio livro trabalha como um contraponto, um contraste com a família de Samuel. Esse livro, que é um livro narrativo, ele começa narrando a história
de Ana, a história de Elcana, que depois eles têm esse filho, Samuel, mas sempre fazendo uma comparação, um contraste com a família do sacerdote Eli, que é mencionado aqui também. Então, pela manhã, a gente vai ver a família de Elcana e Ana, e hoje à noite a gente vai meditar sobre a caminhada e o procedimento da família de Eli e dos seus filhos. Vamos abrir então, 1 Samuel 1, nós vamos ler a partir do verso 9. A gente vai ler agora do 9 ao 18, mas eu vou ainda caminhar mais para frente no capítulo, e aí eu vou indicando para você, tá bom? Vamos ler primeiro do verso 9 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava e os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Queridos, esse texto que acabamos de ler, ele faz parte desse livro, né, que na verdade é dividido nas nossas Bíblias, num primeiro volume e num segundo, que fazem parte do mesmo livro, o livro de Samuel. E esse livro de Samuel é um livro que ele tem uma peculiaridade. Nós não estamos lendo, o que a gente acabou de ler aqui, e por todo esse livro de Samuel, é uma narrativa. Esse livro é um livro repleto e caracterizado por esse aspecto. Ele é um livro narrativo. Ele não é um livro sermônico. Ele não é um livro de sermões. Ele não é um livro de ensinamentos em formato de sermão. Porém, ele traz muitos ensinamentos para nós nesse formato de narrativa. É um livro que conta histórias de vida. Ele é diferente, por exemplo, do livro de Levítico, do livro de Deuteronômio, que são livros que trazem ensinamentos, que trazem mandamentos, que trazem leis, que trazem ensinamentos em forma de prescrições. Ao contrário desses livros, Samuel é um livro de narrativa. Então ele não vai ensinar coisas para você, ele não vai dizer coisas para você. Ao contrário, ele prefere mostrar do que dizer. Então guarde isso no coração, porque isso é fundamental para a gente entender os ensinamentos que estão contidos aqui. Esse livro não vai dizer coisas para você, não vai dizer como a vida deve ser, mas vai mostrar com exemplos de vida, com exemplos de histórias de personagens, como esses que acabamos de ler aqui, como deve ser a vida do povo da aliança, como deve ser a vida do povo de Deus. Esse livro, uma outra característica também, é que ele se relaciona profundamente com os preceitos da aliança
que estão expostos, ensinados ali no Pentateuco, certo? Então, quando a gente lê, por exemplo, os sermões de Moisés, lá em Deuteronômio, esses sermões, eles diziam como o povo deveria viver, como o povo de Israel, o povo da aliança, deveria viver assim que eles adentrassem a terra de Canaã, a terra da promessa. E então Moisés ensinou, ele dizia mesmo, olha, vocês devem viver assim, vocês devem se comportar desse jeito, a aliança de Deus, ele manda, ordena que vocês vivam dessa forma, e era um livro cheio de ensinamentos. E Moisés, ali em Deuteronômio, se você pegar os últimos capítulos de Deuteronômio, ele tem os mandamentos ensinando como o povo deveria viver, mas tem também as promessas da aliança. Então, se o povo andasse de acordo com os preceitos da aliança, esse povo iria ser abençoado, iria receber bênçãos advindas da obediência à aliança. Porém, se o povo quebrasse os mandamentos do Senhor, se o povo transgredisse os termos da aliança, o que viria como consequência disso, Moisés deixa isso bem detalhado lá, seriam as maldições, diversas maldições que iriam vir ao povo, caso eles andassem em desacordo com a aliança de Deus. Isso está muito bem ensinado em Deuteronômio, mas aqui em Samuel, nós vemos essa lógica, essa dinâmica acontecendo, porém, não como um formato de ensinamento. Ela vem com exemplos de vida, como um texto narrativo. Então a gente vai ver aqui uma família que teme ao Senhor, uma família que anda nos mandamentos do Senhor e as bênçãos que eles receberam por andarem em conformidade com a aliança de Deus, mas nós vamos ver, especialmente hoje à noite, como que o povo que não guarda a aliança do Senhor, o povo que menospreza os mandamentos de Deus, quantas maldições, como é ruim e como Deus rejeita aqueles que rejeitam a Ele e aos seus mandamentos. Então, isso condiz muito com essa característica narrativa do livro de Samuel. Esse livro também, queridos, ele faz parte de um contexto. Se você pegar a Bíblia em ordem cronológica, a gente estava falando ontem ali, Duda estava falando sobre essa cronologia do Antigo Testamento. Se a gente pega a cronologia dos fatos ali, desde Gênesis, toda a caminhada do povo de Israel, o Senhor retira eles do Egito, caminham pelo deserto, leva até Canaã. Esse é o momento onde eles já estão na terra da promessa, mas é aquele período ali que é o período que é descrito no livro de Juízes. E como é que estava a caminhada do povo de Israel no período dos Juízes? O último versículo de Juízes, você deve lembrar bem, ele diz que naquele tempo, naqueles dias dos Juízes, cada pessoa vivia como bem entendia. Cada pessoa fazia e praticava o que achava mais certo. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada pessoa tinha a sua própria lei. É igual aqueles filmes de faroeste, se você gosta, eu sou fã de faroeste, aquelas histórias do Velho Oeste, que é meio que uma terra sem lei, né? O banditismo, muita violência acontecendo. Era mais ou menos esse o cenário ali do período dos Juízes. As pessoas vivendo a sua própria maneira, cada um praticando o que achava mais certo. Os mandamentos do Senhor existiam, a lei do Senhor estava posta, os sacerdotes estavam ali, existiam líderes sobre a nação de Israel, existiam os anciãos do povo que estavam ali e conheciam a lei de Deus, porém, o texto termina, o livro de Juízes termina com esse triste relato. Cada pessoa vivia do jeito que achava mais correto. Esse é o contexto da história de Samuel, desse início aqui do livro de Samuel. É esse período dos Juízes. E mais, a palavra de Deus diz que nesse tempo, nesse período aqui da história do povo de Deus, a palavra de Deus era muito rara. As profecias estavam raras. As pessoas pouco estavam pregando e pouco estavam se importando com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas.
Então, esse é o contexto no qual esse livro começa, mas o livro de Samuel, ele faz uma transição, e isso é muito importante para a gente entender a mensagem aqui dessa história de Ana, dessa história de Samuel. Ele faz uma transição desse período de rebeldia, que era o período dos juízes, para o período da monarquia de Israel, certo? Especialmente porque é Samuel quem vai ungir o primeiro rei de Israel. Só não precisa responder. Você lembra quem foi o primeiro rei de Israel? Você lembra? O rei Saul. O povo de Israel olha para as nações vizinhas e diz assim: todo mundo tem um rei, a gente também quer ter um rei em Israel. Nós somos um povo e nós não temos um rei. A gente quer ser igual às outras nações, queremos ter um rei também em Israel. E então o Senhor concede isso e se levanta Saul, mas o representante máximo desse período ali da monarquia em Israel não é Saul. Nós sabemos que Deus estava preparando para que Davi, o rei Davi, viesse a assumir o trono. E com Davi, nós temos ali uma tipologia, né? Como cantamos aqui mais cedo também. O Senhor Jesus, ele não é a sombra, ele é a substância. No Antigo Testamento nós temos vários tipos de Cristo, nós temos vários personagens que apontavam para Cristo. Várias figuras e instituições no Antigo Testamento, elas serviam como sombras de Cristo. E no período dos juízes, até ali, já existiam profetas que apontavam para o ofício de profeta do Senhor Jesus Cristo. Existiam os sacerdotes que apontavam também para o ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, o grande sacerdote, o grande profeta, mas não havia ainda a figura do rei. E apenas na monarquia, especialmente com Davi, que esse tríplice ofício de Cristo, ele é bem tipificado ali, bem representado no Antigo Testamento. Então, o livro de Samuel, ele faz essa transição do período dos juízes para a monarquia davídica do povo de Israel. Então, é nesse contexto, querido, que o livro começa, e ele começa fazendo um contraste, realçando ali um contraste. Você sabe que esse é um modo no pensamento hebraico, né? E que também em língua portuguesa, na nossa cultura brasileira, a gente é acostumado com isso, em contrastar realidades. Quando você coloca dois elementos muito diferentes um do outro, juntos, você coloca ali um do lado do outro, se estabelece um contraste. E esse contraste, ele serve para quê? Para realçar, destacar as características de um e contrabalancear com o outro. O livro começa exatamente fazendo esse contraste entre a família de Samuel e a família do sacerdote Eli. É nesse contexto, gente, que volte seus olhos aí para o texto que lemos, verso 9. O verso 9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, e aí começa então essa narrativa aqui. Quem é que estava comendo e bebendo aqui nesse momento? Se você voltar para os versículos iniciais do texto, você vai ver que esse ele está se referindo a Elcana, que era um homem da região de Ramataim, Zofim, de Efraim, e esse homem ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina, o texto nos diz que ela tinha filhos, e Ana era estéril, era uma mulher estéril. E Penina constantemente zombava da sua rival, porque Ana não podia ter filhos. O Senhor tinha cerrado a sua madre. Então, essa família, nesses moldes aí, um tanto quanto esquisitos, diferentes para nós, né? De fato, a poligamia era um assunto ali, uma prática no mundo antigo, que não era endossada, não era recomendada pelo Senhor, mas que existia naquela época. E Elcana, então, com as suas duas esposas, o capítulo 1 nos diz que anualmente ele subia até Siló
para prestar culto ao Senhor, para oferecer sacrifícios. E esses sacrifícios, como é que isso funcionava? Como é que isso estava preceituado ali na lei de Moisés? O ofertante, ele saía da sua cidade, viajava às vezes quilômetros, chegava lá no local de culto, determinado por Deus, estabelecido por Deus, levando a sua oferta, levando o seu animalzinho, que era ordenado, como era preceituado ali na lei. E ele então trazia essa oferta, a oferta era entregue ao sacerdote, o sacerdote então imolava aquele animal, derramava-se o sangue, tudo isso apontava para o sacrifício posterior do Senhor Jesus Cristo, a expiação de Cristo. E esse sacrifício, então, esse animal, ele era sacrificado ao Senhor. Uma parte do animal era queimada ao Senhor, como oferta ao Senhor, e existia ali isso bem descrito, bem sistematizado na lei. Por exemplo, o sangue não poderia ser consumido pelo sacerdote, pelo ofertante, ele era queimado. A gordura do animal era totalmente queimada e subia como uma fumaça de aroma agradável ao Senhor. Porém, algumas partes da carne ali do animal eram destinadas para o sacerdote e a sua família se alimentavam ali daquela oferta, eles não podiam comer a gordura. De noite a gente vai ver como isso era importante, esse detalhe foi importante. Uma parte era dada para o ofertante, ele entregava aquela parte da carne para o sacerdote, ele comia, participava daquela refeição ali comunitária, daquela refeição ritual, e outra parte, a própria família também comia daquela oferta. Então, eles se alegravam juntos ali, enquanto eles estavam ofertando ao Senhor. Uma parte era queimada, uma parte era dada ao sacerdote, e outra parte, o próprio ofertante se alimentava com aqueles pedaços do animal. Então, era isso, gente, que todos os anos, esse homem piedoso, esse homem de Deus, Elcana, ele fazia. Saía da sua cidade, levava suas mulheres, seus filhos, e lá ele sacrificava ao Senhor. Porém, nessa subida, todos os anos, Ana se entristecia muito, porque a sua rival, a outra mulher de Elcana, sempre zombava dela, porque ela não podia ter filhos. E o texto disse, nesse momento aqui, que Ana tanto se entristeceu, que ela chorava muito, e ela nem queria comer mais, nem aguentava comer. De tão entristecida que ela estava, e tão envergonhada que estava. Você sabe que era uma grande vergonha para uma mulher israelita não poder ter filhos. Ana bem conhecia as bênçãos e as promessas de Deus a Abraão, quando Deus prometeu a Abraão: de ti farei uma grande nação. Deus havia prometido abençoar o povo de Israel, multiplicando o número dos filhos de Israel, de sorte que esse povo de Israel ia crescer tanto que iam existir mais filhos de Israel do que as estrelas do céu, do que se podia contar das estrelas do céu. E para uma mulher naquela cultura de Israel, como parte do povo de Israel, não ter filhos, isso era tido para ela como alguém que não estava como parte dessa bênção, como parte dessa vocação do povo de Israel. O povo abençoado por Deus deveria multiplicar e crescer. E Ana tinha o seu ventre cerrado, ela não podia ter filhos, o Senhor havia cerrado o seu ventre. E todos os anos, então, ao subir, ela se recusava a comer, ela não queria participar daquela refeição e chorava bastante. Mas, quando essa família sobe nesse episódio aqui, eles comem, bebem. Ana, porém, ficou sem comer. E o texto diz que estava ali, volte os olhos para o verso 9 aí, estava ali o sacerdote Eli, assentado numa cadeira, junto ao tabernáculo, ele estava sentado lá e ele presenciou, foi ele quem viu ali aquele oferecimento da oferta. E o texto nos conta, então, queridos, que a Ana fez um voto. Ela, então, vai até ali ao tabernáculo e ela começa a orar ao Senhor,
a história é bem conhecida. Ela se curva diante do Senhor e ela começa a fazer ali a sua oração, uma oração muito contrita, né? Muito profunda que Ana faz diante do Senhor. Porém, os seus lábios se mexiam, mas não saía nenhum som. E o texto nos conta que o sacerdote Eli estava sentado ali no seu banquinho, ele olhava aquela mulher ali, angustiada, orando, a sua boca mexia, não saía nenhum barulho dela, e ele pensou então que ela estava bêbada, que ela estava embriagada, né? E aí esse já é um elemento que, na narrativa, já começa a construir uma imagem do sacerdote Eli. Ele era um sacerdote já idoso, experiente, porém ele não conseguiu discernir entre uma mulher que está orando e ele se equivoca, ele faz essa avaliação completamente nada a ver, né? Para usar a nossa linguagem coloquial aqui. Ele olha para ela e pensa que ela está embriagada. Na verdade, essa mulher estava ansiosa, estava derramando ali o seu coração diante do Senhor. O verso 15 diz assim: Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E pelo que é que Ana orava? Ela pedia a Deus que desse para ela um filho. A oração de Ana é exatamente motivada por essa angústia do seu coração, o fato dela não poder ter filhos, ela ser estéril. Ela orava ao Senhor e o texto nos relembra, nos expõe qual é a oração que ela faz. No verso 11, volte um pouquinho aí, ela faz esse voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz um voto ao Senhor, e ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho que eu tanto gostaria de ter, esse filho que eu anseio tanto, esse filho que representa tanto, não apenas para mim e para minha família, mas representa também para a história do povo de Israel. Se o Senhor me der um filho homem, um filho varão, eu vou dar esse filho ao Senhor por todos os dias da vida dele. Veja essa oração, queridos. Será que você teria coragem, será que a gente teria coragem de orar dessa forma que Ana orou ao Senhor? Essa oração dela, ela expressa um desejo pessoal, certamente que sim, né? Ela queria muito ter filhos, mas, se a gente perceber direitinho, essa não é uma oração que ela faz de forma egoísta. Essa é uma oração que visa a glória de Deus. Ana ora ao Senhor e ela, fundamentada nas promessas de Deus a Abraão, fundamentada na palavra de Deus, que prometeu fazer do povo de Israel uma grande nação, ela ora ao Senhor e ela faz esse voto ao Senhor. Ela entrega o seu filho. Caso Deus respondesse a sua oração, desse a ela um filho, fizesse esse milagre, ela devolveria esse filho e ele viveria servindo ao Senhor por todos os dias da vida dele. Como é diferente, queridos, essa oração de muitas das orações que a gente faz. Na verdade, essa é uma primeira reflexão que eu queria fazer aqui nessa manhã. Como a maioria dos nossos pedidos, em geral, a gente tem a tendência de orar de forma centrada em nós mesmos, pensando naquilo que a gente gostaria de ter, naquilo que a gente gostaria de receber, pensando muito em nós. Mas essa oração de Ana, por mais que houvesse ali um desejo do seu coração também, ela ora e entrega ao Senhor. Ela dá ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der isso que eu tanto desejo, esse pedido que eu vou receber, eu entregarei ao Senhor por todos os dias da vida dessa criança. Quem de nós teria coragem de orar assim, de entregar assim os nossos filhos ao Senhor? Às vezes a gente diz com o nosso lábio: Senhor, nossos filhos não são nossos,
nossos filhos são teus, né? Mas quem de nós, né, se o nosso filho dissesse assim, papai, olha, eu quero ser um missionário, eu quero ir lá para a China, eu quero ir lá para a Ucrânia, eu quero ir lá para a Palestina, né? Eu quero servir ao Senhor lá na África, ou eu quero viver a minha vida e dedicar a minha vida para servir ao Senhor. Quantos de nós ficariam contentes, se regozijariam em saber disso, em ver esse filho que tantas vezes a gente coloca tantas expectativas no futuro dele, a gente pensa no conforto, a gente pensa em uma série de coisas que a gente sonha para os nossos filhos, mas muitas vezes, na prática, na hora do vamos ver, né, na hora da verdade, a gente talvez não teria a coragem de orar como Ana orou nesse momento aqui. Senhor, se o Senhor me der esse filho vai ser teu, ele vai te servir, ele não vai morar na minha casa, lá em Siló, lá em Efraim, lá nas regiões montanhosas. Ele vai morar aqui, eu vou trazer ele aqui para o templo, e ele vai ficar morando aqui com o sacerdote, e ele vai viver aqui como um servo do Senhor, longe de mim. Afinal de contas, será que essa mulher queria ter um filho? Mas se ela queria ter um filho, esse filho não ia morar com ela? Que paradoxo é esse? Ana ora exatamente assim, ela entrega ao Senhor. E o texto diz que, depois de ter feito essa oração, ela então, o sacerdote ele abençoa a vida dela, né, depois de ter achado que ela estava bêbada. Quando ele finalmente entende que ela realmente estava orando ao Senhor pedindo um filho, ele diz que Deus ele abençoe o teu pedido. Então Ana fica tranquila, volta a comer e retorna então para sua casa com seu marido Elcana. É o que nos diz o texto. Isso faz a gente pensar, queridos, para que nós criamos os nossos filhos? Né? Qual é o propósito da gente estar ensinando, educando, alimentando, formando os nossos filhos? Qual é o propósito de criarmos nossos filhos? Se a gente não tem essa disposição de que a vida deles seja para servir ao Senhor, para viver para a glória de Deus, para que, então, qual é o motivo, então, da gente estar criando e nutrindo os nossos filhos? Se os nossos filhos não estivessem junto de nós, será que a gente seria infeliz? Será que seríamos infelizes em viver, sabendo que os nossos filhos estão servindo a Deus, mas não estão ali pertinho da gente? Será que a gente seria infeliz? Se é assim, queridos, se honestamente a gente responde assim no nosso coração, talvez os nossos filhos estejam como ídolos no nosso coração, como ídolos que a gente não confessa, ídolos não confessados, mas que nós queremos manter para nós mesmos, que nós achamos que precisamos dele para sermos felizes. Qual é o propósito? Para que serve a nossa família? É para nossa satisfação? É para nossa realização pessoal? Será que a gente está seguindo a mesma onda do mundo, a mesma configuração da nossa sociedade, onde as pessoas dizem assim, eu quero ter um filho porque é uma realização para mim, né? Não, eu quero ter um casal, né? O meu sonho é ter um casal, né? Nenhum problema em você querer ter os seus sonhos, né? E essas vontades, elas são legítimas, fazem parte. Mas será que é isso que motiva o nosso coração? Ou será que a gente tem visto a nossa família, o nosso casamento e os frutos gerados da nossa união, os nossos filhos, como elementos que devem servir para a glória de Deus, para honrar e exaltar o nome do Senhor nessa terra? Ana, movida ali pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ela ora ao Senhor e ela entrega o seu filho para que o filho dela vivesse, existisse para servir a Deus, para glorificar a Deus. E aí, a partir do verso 19, eu quero chamar então você para lermos, dando sequência aí à narrativa. A partir do verso 19, então, o texto diz, né, no verso 18, Ana se foi pelo seu caminho, comeu
e o seu semblante já não era mais triste. Então, no verso 19, o texto continua: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. E aqui, no próprio, primeiro que há uma intervenção aqui sobrenatural. Uma mulher estéril, ela, pelo agir de Deus, Deus se lembrou dela, Deus interviu na história, Deus entrou nessa história de vida ordinária dessa família e fez com que uma mulher estéril, que não tinha capacidade de ter filhos, que não conseguia ter filhos, o Senhor milagrosamente operou esse feito e fez com que Ana concebesse do seu marido e tivesse um filho. E esse filho, pelo agir do nosso Deus, esse Deus poderoso que faz milagres, e faz milagres ainda hoje, pelo agir sobrenatural de Deus, esse filho então foi concebido, e Ana deu a ele o nome de Samuel, que significa, o nome Samuel significa ouvido por Deus. No próprio nome que Ana dá ao seu filho, você sabe que na cultura hebraica os nomes tinham muito significado. Ana, então, ela já reconhece, ela faz esse tributo à atenção de Deus à sua oração. O próprio nome da criança já expressa glórias ao nome de Deus, reconhecimento a Deus. Ela, então, pensa assim: olha, eu pedi ao Senhor, Ele ouviu a minha oração no meu momento de angústia, então o nome do menino vai ser Samuel. O nome dele, a vida dele vai ser para a glória, para lembrar do Senhor. O nome dele vai ser Samuel. E aí o texto continua, volte seus olhos aí para o verso 21. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual. Veja, normalmente as pregações centram muito as atenções em Ana, mas precisamos perceber que esse homem aqui, o Elcana, era um homem piedoso, ele era um líder ali na sua família, era um sacerdote do lar. Todos os anos esse homem se lembrava de sacrificar ao Senhor. Lembre-se que esse é um período de apostasia, era um período de rebeldia. Cada família adorava do jeito que bem queria, quando adorava. Esse é o período dos juízes, querido, que esse povo está vivendo aqui. Nesse período, cada um fazia o que bem entendia. Mas Elcana, ele adorava ao Senhor do jeito que a lei do Senhor mandava. E ele ia para Siló, todos os anos, oferecer os sacrifícios e oferta, como a lei do Senhor ordenava. Então, Elcana, seu marido, com toda a sua casa, resolveu oferecer, verso 21, ao Senhor, o sacrifício anual e cumpriu o seu voto, como ele fazia todos os anos. Verso 22, Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Naquela época, as mulheres davam de mamar por um período mais prolongado. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Mas era por volta, o menino mamava ali até mais ou menos os 3 anos de idade, né? Então, enquanto o bebê era ali novinho, Samuel era novinho ali, aquele menino, fruto de um milagre, de uma resposta de oração, Ana disse: olha, Elcana, pode ir, todos os anos você vai, e quando o menino for desmamado, então, eu vou subir também e vou entregar ele ao sacerdote. Perceba esse drama. Talvez as mães já estejam aí com o coração meio apertadinho, né? Como é que seria isso? Né? Agora que ela está com o filho no colo, ela vai entregar esse menino, um menino de 3 anos, né? Como é que foi isso, gente? Na prática, esse povo eram super-heróis, né? Eles eram pessoas assim, sobrenaturais, eram anjos. Não, isso era gente igual a mim e a você. Isso era gente com o mesmo apego, com o mesmo sentimento, com a mesma emoção, com as mesmas fraquezas e tentações da gente, né?
Então ela diz ao seu marido, quando o menino for desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar, como é que diz aí no final do verso 22, ficar para sempre. Não era uma escola, um internato, não, depois ia voltar. Ele ia ficar lá, permanente, certo? 23. Respondeu-lhe Elcana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Aqui o hebraico, os comentaristas falam que essa expressão, confirme o Senhor a sua palavra, é uma expressão um pouco intrincada, meio complexa no hebraico, mas possivelmente a ideia que alguns comentaristas dizem olha, Ana, que o Senhor confirme a sua palavra, mas pode ser interpretado também assim, confirme a palavra do voto que você deu ao Senhor. Depois que o menino for desmamado, leve mesmo ele, porque foi assim que você orou ao Senhor. Então, se você faz um voto ao Senhor, mantenha a sua palavra e leve o menino de fato. Assim, ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como, o que, queridos? Devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, o nome do Samuel, do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então, pela graça de Deus, Ana e Elcana, então, retornam a Siló e eles cumprem o voto. Na lei de Moisés, né, apenas a título de curiosidade, na lei de Moisés, quando uma mulher casada ela fazia um voto, a responsabilidade ali de fiscalizar se esse voto ia se cumprir mesmo era do marido. Né? A mulher tinha que fazer, mas o marido estava ali na supervisão. Se fosse uma moça solteira que ainda morasse na casa do seu pai, o pai é quem iria aprovar ou não a realização desse voto. Mas o fato é que Ana e Elcana, então eles sobem a Siló, quando o menino tinha apenas 3 anos de idade, e eles deixam lá permanentemente o jovem Samuel morando com o sacerdote Eli. E ele fica lá, desde pequenininho, sendo criado agora por Eli, sendo tutelado, né, tendo Eli como tutor, e eles entregam Samuel passa a sua vida toda servindo ao Senhor. No verso 11 do capítulo 2, avance um pouquinho, vá para o capítulo 2, versículo 11, diz assim: Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, o que foi prometido no voto, Ana cumpriu, Elcana e Ana cumpriram aquele voto, e o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Mas, queridos, veja, todo esse milagre, toda essa história tão bonita e conhecida, entre o verso 11 do capítulo 2 e a entrega, né, a apresentação de Samuel em Siló, nós temos aí, no início do capítulo 2, o Cântico de Ana, que só esse cântico, essa poesia tão bonita, daria um sermão inteiro aqui. A gente não vai ter tempo de ler esse capítulo 2 todo, mas eu quero destacar para você que essa poesia tão profunda, tão bela, registrada aqui no início do capítulo 2, ela contém, só para você ter essa informação,
esse cântico de louvor que Ana faz ao Senhor, agradecendo ao Senhor, exaltando o nome do Senhor pelo filho que ela recebeu das mãos de Deus, esse cântico ele tem 24 referências ao Senhor. Durante essa poesia aí, por 24 vezes, Ana fala do nome do Senhor, ela exalta o nome do Senhor, ela se refere a Deus 24 vezes. E apenas 3 vezes ela se refere a si mesma. Se você olhar depois, eu te desafio mais tarde a ler esse cântico de Ana. Ela fala 24 vezes de Deus e fala apenas 3 vezes de si mesma. Nesse cântico de louvor, essas referências que ela faz a si mesma, em todas as vezes ela se coloca entre os estéreis, entre os pobres, entre os fracos e entre os fiéis. Mas ela muito mais fala de Deus nessa música, nessa poesia, do que fala de si mesmo. Mas, um parênteses aqui. Como isso é diferente, por exemplo, das músicas gospel dos nossos dias, né? Que muito mais falam, o autor falando de si mesmo, né? Quem canta falando de si, e poucas vezes falando das grandezas de Deus, dos atributos de Deus, das perfeições de Deus. O que a gente vê registrado aqui no Cântico de Ana é exatamente o contrário. Muito ela refere-se a Deus, muito ela exalta a Deus, ela glorifica a Deus. E quase pouco, quase nada, 3 vezes apenas ela fala de si mesmo, 4 vezes ela menciona também os inimigos, os seus inimigos e os inimigos do povo de Deus. Mas eu quero chamar a atenção sua para o verso 10 desse cântico, que é o ápice dessa poesia aí. No verso 10, Ana diz assim: os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Veja, nessa poesia que ela está louvando a Deus pelo filho que o Senhor concebeu a ela, Ana menciona aqui, de forma profética, muitos anos antes do rei subir ao trono em Israel, ela diz que Deus, o Senhor dos exércitos, é esse Deus que dá esse Deus que dá força ao seu rei, um rei que não tinha subido no trono ainda, esse Deus que faz com que uma mulher estéril ela possa ter filhos, é o mesmo Deus que dá força ao rei, mas também é o mesmo Deus que exalta o poder do seu ungido. O Van Groningen, pastor e teólogo Van Groningen, no livro Revelação Messiânica do Velho Testamento, ele diz assim: como toda mãe em Israel, Ana compreende que ela era uma representante da nação israelita. Ela era uma representante desse povo da promessa, desse povo que Deus tinha prometido que seria um povo numeroso, um povo abençoado por Deus, por andar nos caminhos da aliança. E ao receber esse filho, se percebendo como parte da comunidade de Israel, parte da igreja do Senhor, me permita essa apropriação, essa aplicação aqui, como parte desse povo de Deus, abençoado por Deus, o Senhor me deu um filho. O Senhor é esse Deus que dá um filho para uma mulher estéril, mas é esse Deus também que dá força ao seu rei. E Ana aqui ela começa a profetizar. Esse é um texto extremamente messiânico. Ela profetiza que Deus daria um rei a Israel, mas mais ainda ela vai além. Veja, isso não partiu de Ana. Isso não partiu de uma mulher comum, isso não viria de um ser humano comum, mas ela está falando aqui, iluminada pelo Espírito Santo, ela profetiza então e diz: o Senhor é esse Deus que exalta o poder do seu ungido. E essa palavra ungido, que significa escolhido, que a Septuaginta traduz como o Messias, o Senhor é esse que exalta o poder do seu escolhido, do seu ungido. Isso aqui, queridos, é uma referência que Ana, ao abrir a boca, ao romper essa... Sabe quando tem uma represa que a gente vê nos filmes? E essa represa, ela se rompe
jorra aquela água toda, ao romper aqui nesse louvor ao Senhor, Ana inclusive profetiza e faz uma menção ao ungido do Senhor, ao escolhido do Senhor, que seria enviado para salvar o seu povo muitas gerações depois. Ela faz uma menção ao próprio Jesus Cristo, que é o ungido de Deus, o cumprimento máximo da promessa do Senhor. O que é que eu quero? Quais são os pontos que eu queria destacar aqui com você, querido? Tanto nessa narrativa da família de Samuel, quanto também aqui no Cântico de Ana. Não sei se você percebeu, mas existe aqui uma mistura muito profunda, inseparável, entre a vida familiar, a vida da intimidade da família, do lar, a vida pessoal, com a vida da nação. Existe uma mistura aqui entre aquilo que é o meu desejo, que eu oro, que eu peço a Deus, aquela coisa que eu desejo tanto no meu coração. Ana desejava tanto ter um filho, mas ao mesmo tempo isso se mistura com o desejo do povo de Israel, com a vocação da nação, que era de ser numerosa, de crescer e espalhar e encher toda a terra para a glória de Deus. Existe essa mistura entre a vida privada e a vida comunitária, entre os propósitos de Deus para a família e os propósitos de Deus para a igreja. Perceba bem o que a palavra de Deus, já aqui com a igreja do Antigo Testamento, está nos ensinando. As nossas famílias, guarde bem isso, as nossas famílias não são e não foram projetadas por Deus para serem ilhas de uma cultura individualizada. Nossas famílias não foram criadas para ser células independentes, autônomas. Ao contrário, as nossas famílias estão inseridas dentro de um povo, dentro de um corpo, dentro de um povo da aliança. Então, a oração que eu faço para a minha casa, a vida de piedade que eu desenvolvo no recôndito do meu lar, na privacidade da minha família, não pode jamais estar centrada apenas em objetivos que são privados, que são apenas para a minha família. Mas elas fazem parte da caminhada maior da igreja do Senhor nessa terra. A nossa família não é uma ilha, a nossa família não é uma célula autônoma e independente. A nossa família está inserida dentro do povo e dos propósitos de Deus para o povo da aliança. E é nesse sentido, queridos, que nós devemos, com esse entendimento de que a nossa vida familiar, ela existe para a glória de Deus e ela está atrelada à vida comunitária. Veja, reflita comigo. Essa decisão dessa simples mulher israelita de orar ao Senhor e entregar o seu filho ao Senhor, ela foi extremamente abençoadora e definidora dos rumos da nação de Israel. Graças a essa oração de entrega de Ana, do seu filho, o Samuel se tornou um grande profeta em Israel, um líder em Israel, que mudou os rumos da história de Israel. Foi através de Samuel, queridos, que o povo de Israel começou a sair daquele estado de rebeldia que era vivido na época dos juízes e começa a se aproximar novamente da lei do Senhor até chegar no reinado de Davi e ter essa expressão maior da bênção de Deus. Samuel, ele foi um representante de Cristo aqui nessa terra que abençoou bastante o povo de Israel, a história de Israel, nessa caminhada de redenção. Mas tudo isso começou com uma simples oração de uma simples mulher, num dia comum, quando ela orou ao Senhor e entregou o seu filho para servir ao Senhor. Perceba, o que você faz quando você está ensinando ao seu filho em casa, o que você faz se você não tem filho ainda, quando você está caminhando em submissão e honra à autoridade dos seus pais, o que você faz no procedimento seu com a sua esposa, com o seu marido, no âmbito ali do secreto, da privacidade da sua casa, do seu lar, tem amplas e profundas repercussões na vida da igreja. Isso pelo simples fato de que Deus nos criou assim,
como parte de um grande povo. O que eu faço com os meus filhos em casa se reflete na vida da igreja. E o que acontece na vida da igreja tem reflexos na minha vida dentro de casa. Uma coisa não se separa da outra. Não somos unidades independentes, autônomas. Nossas casas estão inseridas numa família maior, que é a família da aliança, que é a família do povo de Deus. Então veja, uma primeira aplicação aqui, eu quero apenas 2 aplicações com alguns desdobramentos. Nós devemos, queridos, nos apegar a esse ensino bíblico de que há uma conexão profunda entre a vida familiar e a vida da igreja e devemos suspeitar dos conceitos seculares, humanistas, mundanos que a nossa sociedade o tempo inteiro nos bombardeia. Devemos suspeitar dos conceitos secularizados que supervalorizam a privacidade. Você percebe que o tempo inteiro a gente é chamado, e a própria natureza pecaminosa do nosso coração quer nos levar para superestimar a privacidade. Porém, a gente deve olhar com suspeitas para esses ensinamentos da nossa sociedade que idolatram, supervalorizam essa questão da privacidade. Por que eu falo isso? Por exemplo, no âmbito jurídico, a palavra privacidade ela está ligada a 2 conceitos. Ela está ligada ao conceito de intimidade e o conceito de vida privada. Intimidade é uma palavra que vem do latim, de um termo latino que significa íntimo, interior, sigiloso. Vida privada está ligado ao termo privatus do latim, que designa algo que é particular, que é próprio, que é pessoal. A intimidade, do ponto de vista jurídico, ela se traduziria na prerrogativa do indivíduo se manter sozinho. Seria um direito, né, para a nossa sociedade, para as pessoas lá fora, nós temos o direito de andarmos sozinhos, andarmos reservados, andarmos sem interferência de ninguém. Essa é a ideia que normalmente a gente tem quando a gente pensa em privacidade. Eu posso viver minha vida sem interferência de nada. Eu tenho o direito de viver sozinho, de andar sozinho. A gente advoga, a nossa sociedade alardeia que nós temos esse direito de andar sem qualquer interferência ou contato social. Ou ainda de circunscrever-se ao contato familiar mais próximo, longe da interferência alheia. Esse é um outro significado para intimidade. Quando a gente pensa em intimidade, a gente pensa assim, a intimidade da minha família, né? O meu convívio familiar, sem interferência de qualquer instituição alheia. Já a vida privada está muito mais ligada a uma ideia de autonomia. O termo vida privada está ligado à autonomia, à noção de um livre desenvolvimento da personalidade, como se o ser humano ele tivesse o direito de viver a sua personalidade de forma totalmente livre. E isso se expressaria em quê? Quando a gente fala de vida privada, normalmente as pessoas associam isso a uma liberdade para você organizar a sua vida, organizar até mesmo a sua morte do jeito que você quiser. Essa é a ideia de vida privada. E isso se materializaria de que forma? A liberdade sexual, né? Quando a gente fala de... Isso é uma coisa da vida privada. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista e aí uma psicóloga estava dizendo assim, olha, o que acontece nas 4 paredes, ninguém pode se meter em nada. O casal é que define, né? Existe um aspecto ali que a gente poderia concordar com essa expressão. Porém, no geral, as pessoas dizem assim, olha, na minha vida privada, cuido eu. Eu tenho a liberdade para fazer o que eu quiser. Seja uma liberdade sexual, seja a liberdade das escolhas familiares. Minhas escolhas aqui eu faço do jeito que eu quiser, ninguém se mete nisso. A liberdade dentro do nosso domicílio, a liberdade para organizar a sua própria agenda, e a gente poderia sair
listando muitas outras coisas nesse âmbito. Essa ideia de autonomia, ela está muito ligada a essa noção de privacidade. Porém, a gente precisa olhar esses assuntos com muita cautela e sabedoria, tendo a palavra de Deus como norte para a nossa conduta, né? A ideia de privacidade que a nossa sociedade transmite para a gente, ensina para a gente, ela é muito oposta à ideia de privacidade que a Bíblia nos ensina. A Bíblia reconhece, querido, as esferas de soberania. A Bíblia reconhece que você é quem deve decidir as coisas da sua família, deve governar a sua casa, que você, num certo sentido, ele é soberano nas escolhas privadas, nas escolhas da sua família. Por exemplo, a Bíblia, e aí a gente poderia ter uma aula inteira sobre isso aqui, a Bíblia reconhece, por exemplo, que o Estado ele não tem a autoridade para interferir, passar por cima das escolhas da família. O Estado ele não pode ser arbitrário em passar por cima das decisões dos pais. E, por acaso, nós temos visto isso acontecer bastante e cada vez mais no nosso país. O Estado querendo impor as regras de como deve ser o funcionamento da família. A Bíblia não apoia essas ideias autoritárias, autocráticas para os governos humanos. Ela reconhece sim que existe uma soberania da vida privada. Porém, essa soberania das nossas famílias, ela está submissa a uma autoridade maior. E a autoridade maior é a autoridade das Escrituras. É isso que diz, por exemplo, o nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta número 3, que diz assim: o que é a palavra de Deus? Catecismo, na pergunta 3, diz assim: o que é a palavra de Deus? Resposta: as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. A nossa única regra de fé e prática são as Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus quem manda nos nossos lares. Eu não tenho a liberdade e a autonomia de fazer o que eu bem entendo na minha família. Isso era a prática lá no período dos juízes. Mas o povo de Deus é regulado por uma autoridade maior. E a autoridade do próprio Deus em sua palavra. O Catecismo de Heidelberg, que é um outro catecismo reformado, na pergunta 91, quando vai tratar ali sobre as boas obras, ele responde o seguinte: o que são as boas obras? Resposta do Catecismo de Heidelberg: são somente aquelas que são feitas com verdadeira fé, conforme a lei de Deus, para a sua glória, e não são aquelas que se baseiam em nossa própria opinião ou em tradições humanas. O que são boas obras? Como é que eu devo viver para glorificar a Deus? O que é que eu devo fazer para Deus? Não as coisas que eu bem acho, né? Como ele diz aqui, não são coisas que se baseiam na minha própria opinião. Boas obras são aquelas conforme a lei de Deus. Assim diz o Catecismo de Heidelberg. Nossa confissão de fé de Westminster, na pergunta 26, no tópico 26, quando vai falar sobre a comunhão dos santos, e aqui eu trouxe o texto aqui para você ouvir na íntegra. Sobre a comunhão dos santos, a nossa confissão diz o seguinte: os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Veja que palavra forte e que palavra antipatizada na nossa sociedade atual. Os santos, ou seja, os crentes, eu e você, os santos são, pela sua própria profissão de fé, obrigados
A confissão de fé naquela época não suavizava nada não, veja. Trocando em miúdos, o crente, ele é obrigado a manter uma santa sociedade e comunhão no culto a Deus. O crente, o santo, o crente não tem essa autonomia de dizer assim, não quero não ter comunhão com a igreja, não vou não. Decidi assim na minha família, não quero. Vai ser só a minha esposa, eu e meus filhos. O que nos diz a nossa confissão de fé de Westminster é: os santos são obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão. Mas eles são obrigados por quê? A gente é obrigado a fazer isso por quê? Somos obrigados... Quem é que nos obriga? É a Igreja Presbiteriana do Brasil? Não. A gente é obrigado pela nossa única regra de fé e prática, as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, em todo o seu ensinamento, e a gente professa isso, nos obriga a manter uma sociedade santa, uma comunhão santa, no culto a Deus e na observância dos serviços espirituais que tendam à edificação mútua. Perceba, meu querido, eu e a minha família, eu tenho a obrigação para com os meus irmãos. Por quê? Porque a gente faz parte do mesmo corpo. Não é essa metáfora que Paulo usa lá em Coríntios? Nós somos todos membros uns dos outros, somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. O pé não pode dizer, não, eu não preciso do olho. O ouvido não pode dizer, eu não preciso da boca. O braço não pode dizer que não precisa da cabeça. Todos os membros fazem parte do mesmo corpo. E a gente não foi dada ao povo de Deus essa opção da autonomia, de viver ilhado na própria esfera familiar, supervalorizando a vida privada. Mas nós temos o dever de edificar o nosso irmão e somos edificados por ele, de socorrer os nossos irmãos nas necessidades deles, e eles também têm a obrigação para conosco. E há uma mutualidade, há um aspecto comunitário. Lemos aqui mais cedo, o povo de Deus tem a obrigação, por exemplo, de sustentar aqueles que ministram a palavra, aqueles que são os pastores. Desde o Antigo Testamento isso já era uma prática. O povo ia ofertar, uma parte ficava para o sacerdote. É justo que seja assim, isso foi estipulado por Deus. O povo de Deus, ele tem esses deveres mútuos que não podem ser negados. Há uma conexão estreita, queridos, entre a vida orgânica, entre essa nossa devoção no culto comunitário, na vida da igreja, com a nossa devoção familiar. A liturgia que a gente vive aqui, que a gente pratica no culto de domingo, ela deve servir de moldura para a minha liturgia durante a semana, na minha casa, na minha família. A liturgia do culto dominical, ela vai servir de liturgia também para o meu culto familiar, para o meu ensinamento aos meus filhos na minha casa, para a minha caminhada com a minha esposa na minha família, durante a minha semana. Não são coisas separadas. Não são coisas separadas, mas a gente vive nessa simbiose, nessa combinação entre a devoção pública e a devoção familiar, a devoção privada. O que acontece na minha casa, ela colabora para a saúde também do corpo de Cristo. Tem um autor chamado Uri Brito, no livro O Pai Trinitário, um livretozinho da editora Monergismo, que eu recomendo bastante, especialmente para os pais homens. É um livro que fala sobre a relação do pai masculino, né, do pai com os filhos. E nesse livro, quando ele fala sobre submissão, esse autor, Uri Brito, ele diz o seguinte: os pais, ele está falando sobre submissão, os pais precisam dar forma à submissão dos seus filhos mediante a obediência aos seus líderes e a submissão ao seu conselho e sabedoria. Vivemos na época em que os homens se submetem aos seus pastores só quando lhes convém.
Quando os pais são submissos, prestam atenção ao conselho e à sabedoria do pastor, eles vão dar o exemplo, eles vão dar forma de submissão à autoridade piedosa para os seus filhos. Os filhos observam o tempo todo. Se os pais não são submissos a ninguém, preste bem atenção o que esse irmão fala. Se os pais não são submissos a ninguém, demonstram a sua autoridade ilimitada. São senhores da própria alma, ministros auto-ordenados, sem ouvidos para ouvir. Eles se tornaram uma ameaça para si mesmos e para a própria família. O que é que ele está dizendo aqui, em resumo? O pai, quando nós pais, ele se dirige aqui especialmente aos homens, mas se aplica às esposas também. Quando os pais se submetem às autoridades da igreja, não se esqueça, querido, você está também modelando para o seu filho está te observando. Ele está percebendo assim, olha, meu pai é o líder aqui na minha casa, mas ele se submete também a outras pessoas. Ele se submete às autoridades da igreja. E você está, então, não com um discurso, não com um sermão, mas você está ensinando a partir do seu exemplo, que se submeter às autoridades da igreja é algo bíblico, é algo que é ordenado por Deus. Se o pai não se submete, ele também está ensinando. Ele está ensinando para o filho que a minha autoridade não tem limite. A minha autoridade é ilimitada, né? E ele está sendo, então, para si mesmo e para os seus filhos, para a sua família, ele está sendo uma pedra de tropeço, ele está sendo uma ameaça. No capítulo 2 do livro do 1 Samuel que nós lemos aqui, verso 26, diz assim: o jovem Samuel crescia, esse menino que ficou lá com 3 anos, servindo no tabernáculo, ele crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veja, o favor do Senhor, mas também no favor dos homens. Naquele povo ali, naquela comunidade de Israel, aquelas pessoas viram aquele menino crescendo, amadurecendo em estatura, mas ele crescia também no favor dos homens, com uma boa reputação naquela comunidade ali. O ensinamento de um pai e de uma mãe piedosos, ele não vai ser restrito apenas à esfera e ao espaço ali da casa, do lar, mas ele também vai ser observado pela igreja toda, né? E os nossos filhos, eles não vão poder desenvolver uma piedade saudável, uma piedade verdadeira com Deus, sem que essa piedade ela seja desenvolvida no contexto da igreja, no contexto da comunidade. Por fim, queridos, para terminar, nós devemos enxergar a nossa vida familiar como parte do programa de Deus na história, parte dos propósitos de Deus na história. Nossa família existe para realizar os planos de Deus e os propósitos de Deus na história da redenção. Essa história que teve um começo lá em Gênesis, mas que está se encaminhando para um final em Apocalipse. Nossas famílias estão nesse meio e elas devem servir para glorificar a Deus como parte dessa história. A história de Deus com esse mundo, ela começou muito antes da gente nascer e ela vai terminar, muito provavelmente, depois que a gente morrer. Ela vai permanecer e vai continuar. Nós estamos aqui não como os personagens principais dessa história. Nós somos apenas coadjuvantes. Pela graça de Deus, Ana percebeu que ela e a sua família estavam inseridas nessas promessas de Deus, nesses propósitos de Deus, que queria espalhar o seu povo por todas as nações para a sua glória. Nossa vida e a nossa família são para cumprir os propósitos de Deus. Devemos entender assim o nosso casamento, a nossa vida familiar, a educação dos nossos filhos. Sob Samuel, Israel fez diversos progressos, né, caminhando para a fidelidade do Senhor. E se distanciou, como eu falei, dessa rebeldia comum ali no período dos juízes. Com esse tríplice ofício de profeta, sacerdote e juiz,
Samuel mostrou um claro indício de ser um tipo de Cristo. Esse menino que cresceu ali servindo ao Senhor, que a sua mãe o entregou para servir ao Senhor, ele próprio foi um tipo de Cristo, uma sombra de Cristo. Pergunto para mim, e estendo essa pergunta para você, que tem filho, ou que pretende ter, né? Futuramente terá, se Deus assim permitir. Para que a gente está criando os nossos filhos? Será que esses filhos vão refletir o Senhor Jesus Cristo? Será que os nossos filhos, eles vão ser homens e mulheres que vão glorificar a Deus, que vão ser imitadores de Cristo nessa terra? Se você teme a Deus, se você ora, se você lê a palavra, se você se submete irrestritamente à palavra de Deus, se você cultua, serve a Deus, se você disciplina seus filhos, tudo isso vai redundar em glórias a Deus e também nas bênçãos da aliança para você, para a sua casa, para os seus filhos e para a igreja de Cristo também. Mas se você não pratica essas coisas, meu irmão, hoje é tempo de se arrepender, é tempo de fazer um autoexame sério. E o corpo inteiro, corpo de Cristo inteiro, também vai sofrer as consequências de filhos que não são ensinados nos caminhos do Senhor, de famílias que não andam em submissão à palavra de Deus. O corpo inteiro sofre as consequências, mas a família também sofre sérias consequências. A gente vai ver um pouco mais sobre isso hoje à noite, com o mau exemplo da família do sacerdote Eli. Então, eu convido você a estar conosco também hoje à noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Tua palavra é viva, é eficaz, é verdadeira. E nós nos curvamos, Senhor, diante da Tua palavra, dessas verdades tão contundentes para nós. Clamamos por misericórdia, Pai. Quem de nós é suficiente para todas essas coisas? Quem de nós é fiel em todos esses deveres tão altos, tão elevados, de caminharmos com o Senhor, em fidelidade ao Senhor nas nossas famílias, na educação dos nossos filhos, na disciplina dos nossos filhos, Senhor. Não apenas a disciplina corretiva, mas essa disciplina formativa, que acontece todos os dias, na dinâmica das nossas famílias, dos nossos lares. Quem de nós, Pai, tem no coração entregue os nossos filhos, Senhor, e temido ao Senhor acima de todos os deuses? Quem de nós, Pai, tem dependido do Senhor e tido esse coração desprendido, como nós vemos aqui o exemplo de Ana, Pai, essa mulher que entregou seu filho ao Senhor e que depois a história nos mostra que o Senhor concedeu amorosamente outros filhos a ela. Ela teve outros filhos depois de Samuel. Ó Deus, mas o coração estava ali, em primeiro lugar, devotado ao Senhor, entregue ao Senhor, Pai. Sabemos, Pai, que precisamos avançar muito mais, que precisamos pôr em prática a Tua palavra, e não os conceitos desse século, não os conceitos da nossa sociedade, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia do Teu povo. Há tantas pessoas, Senhor, no meio do Teu povo, que têm dado ouvidos a tantos conselhos aí afora, tantos conselhos, Pai, de especialistas, tantos conselhos de influenciadores digitais, tantos conselhos de pessoas e de livros e de teorias e de sistemas tão secularizados, Pai. Mas pouco nos voltamos para a Tua palavra, que nós professamos aqui. Inclusive, quando fazemos votos ao Senhor, batizando os nossos filhos, nós prometemos ensinar os nossos filhos sobre as Escrituras, com base apenas na nossa única regra de fé e prática, que é a Tua palavra, Pai. Não permite, Senhor, que nós, como pais, como mães, sejamos infiéis a essa promessa. Mas, ao contrário, Pai, que nós ensinemos os nossos filhos no caminho do Senhor, na palavra do Senhor. Que nós conduzamos, Pai,
os nossos casamentos, a nossa vida, aqueles que são solteiros, Pai, o seu procedimento em casa com seus pais, a sua vida, os sonhos, os projetos. Que tenhamos esses sonhos e projetos, Pai, mas que, antes de tudo, nós submetamos todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todo o nosso coração e entreguemos até mesmo os nossos filhos para a glória do Senhor, para viverem para a glória do Senhor. Nossas famílias são para a Tua glória, Pai. Grava isso no nosso coração, grava isso na Tua igreja, que nos dediquemos ao serviço mútuo também, a abençoarmos a vida dos nossos irmãos, a cumprirmos com as nossas obrigações como igreja, a sermos frequentes, presentes no culto dominical, que esse culto dominical vá modelando também a rotina da nossa família, Pai. E não o contrário, que a gente não queira viver a nossa vida do modo como a gente acha mais certo e queira impor à igreja os costumes da nossa casa, mas ao contrário, que a gente ande, todos nós, como igreja do Senhor, submissos à nossa única regra de fé e prática, que é a Tua palavra, e que assim o Teu nome seja exaltado, Pai, por meio da Tua igreja. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.